Primeiramente, quero expressar minha gratidão a todos que têm curtido e comentado nossas mensagens e estão nos seguindo. Na última, ou melhor, na penúltima mensagem que expusemos aqui, falamos sobre a experiência de José, que o seu sofrimento na sua vida até chegar a primeiro-ministro lá no Egito não fazia parte do plano original de Deus. Foram consequências de atitudes e ações fora da vontade de Deus, tanto da parte dele como de seu pai Jacó. Agora eu quero falar de outro exemplo aqui no Novo Testamento, que está lá no capítulo 21 de Atos até o capítulo 23, que fala da experiência do apóstolo Paulo, que depois de haver concluído o seu trabalho missionário na Ásia e Menor e na Europa, ele estando em Corinto, ele escreve a sua carta aos Romanos e lá no final ele expõe o desejo, o seu propósito e plano de ir a Jerusalém, se tinha que cumprir ali um compromisso de entregar uma oferta e depois ir para Roma e descansar lá com os irmãos, tirar uns dias, vamos dizer assim, de férias e depois ser enviados por eles para a Península Ibérica, lá na Espanha, para continuar o trabalho missionário. E então, partindo de Corinto, na viagem por mar, ele passa em vários pontos, mas eu quero destacar aqui, na cidade de Tiro. E chegando ali na cidade de Tiro, Lucas, que fazia parte da sua equipe missionária, com Timóteo e outros, ele que registra o livro de Atos, diz o seguinte: encontrando os discípulos, permanecemos lá durante 7 dias. Movidos pelo Espírito, eles recomendavam a Paulo que não fosse a Jerusalém, porque ele corria risco de morte lá. Muito bem. No dia seguinte, agora ele parte e vai para Cesareia. E chegando em Cesareia, ele diz o seguinte, aqui o Lucas: demorando-nos ali alguns dias, veio da Judéia um profeta chamado Ágabo, que, aproximando-se de nós, pegou o cinto de Paulo e, amarrando com ele os próprios pés e mãos, declarou, o profeta pegou o cinto de Paulo e amarrou a si próprio, né? E declarou: assim diz o Espírito, mais uma vez o Espírito Santo fala, é isto que os judeus em Jerusalém farão ao dono deste cinto para entregá-lo nas mãos dos gentios. Aí continua agora a terceira tentativa de dissuadir Paulo. Lucas continua: quando ouvimos essas palavras, tanto nós como os daquele lugar, rogamos a Paulo que não fosse a Jerusalém. Na outra versão diz: insistimos com Paulo. Mas ele respondeu: o que estão fazendo ao chorar assim e partir o meu coração? Pois estou pronto não só para ser preso, mas até para morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor. Surge aqui a questão: a ida de Paulo para Roma, que resultou ali num ataque dos judeus, que ele quase foi morto, e depois ficou preso durante 3 anos, deportado de lá para Cesareia. Esta ida estava na vontade de Deus, ele foi por desejo próprio, seguindo o seu coração, até com uma certa teimosia e presunção. Mas quem somos nós para julgar Paulo, censurá-lo? Tudo indica que ele não foi na direção de Deus. Isso mostra que o servo de Deus, por mais fiel que seja, por mais importante que seja o seu ministério, a sua chamada, por mais abrangente que seja a sua liderança, na obra de Deus, na igreja de Deus, não está isento do perigo de muitas vezes ignorar a voz do Espírito, a exortação, os conselhos dos irmãos, por mais humilde que seja, e seguir o seu próprio coração e criar circunstâncias de sofrimento e adversidade no ministério, na sua vida, né? No caso aqui a pessoa na vida, no trabalho, na profissão, né? Sofrimentos e circunstâncias diversas que não faziam parte do projeto de Deus para a sua vida.
Isso é um fato. Ah, mas como assim? Pedro, o apóstolo a quem Jesus entregou a missão de ser o primeiro pastor da igreja, depois de ter pregado o evangelho lá para os gentios na casa de Cornélio, e então Deus batizado com o Espírito Santo, e ele viu aquilo, e depois mostrou lá em Jerusalém que o Senhor quer salvar os gentios, o evangelho é para todos, contestando ali os judeus legalistas que estavam condenando ele de ter entrado na casa de um gentio. Tempos depois nós vamos encontrar ele lá em Antioquia, e quando Paulo chega ali, o repreende duramente em público, porque agora Pedro, coagido pelos judeus legalistas, havia passado para o lado deles e estava ensinando que não, nós cremos no evangelho em Cristo, mas temos que guardar a lei, circuncisão e etc. Paulo repreendeu, e Pedro, porém, foi humilde, porque mais tarde ele, falando na sua carta, ele faz referência ao apóstolo como um conhecedor profundo sobre a vinda de Jesus. Ele diz, assunto sobre o qual o nosso irmão Paulo fala de maneira profunda, falando minhas palavras, que são difíceis de entender, que muitos deturpam, como deturpam as demais escrituras. Além de reconhecê-lo como um grande conhecedor da revelação de Deus, coloca os seus escritos no mesmo nível das escrituras. Sim, Paulo foi, como diz aí, nós vamos encontrar, ele quase morreu, né? Mas vamos encontrar o seguinte, depois que a guarda romana salvou ele e levou lá para a fortaleza, naquela noite o Senhor apareceu para ele e diz o seguinte, Atos 23, 11. Na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado de Paulo, disse, coragem, pois assim como você deu testemunho a meu respeito em Jerusalém, é necessário que você testemunhe também em Roma. Aí alguém pode dizer, não, está na vontade de Deus, o Senhor não abandonou, estava lá. Claro, essa é uma lição que nós tiramos, mesmo quando nós agimos de acordo com o nosso coração, não atendemos à voz do Espírito, agimos e criamos circunstâncias diversas para a nossa vida, nosso ministério, nossa profissão, o trabalho. Isso não significa que Deus nos abandona. Ele, dentro dessa circunstância, ele intervém para cumprir o seu propósito, e cumpriu na vida de Paulo. E ele então ficou preso 3 anos em Cesareia. Mas aí vem a pergunta, escuta, por que Paulo foi para Jerusalém? Não foi na vontade de Deus, porque se ele tivesse atendido ali em Cesareia o clamor dos irmãos e a voz do Espírito e ido para Roma, ele teria ganhado 3 anos no ministério ali e na Península Ibérica. Seu ministério teria tido muito mais abrangência e frutos. Muito bem, qual é a lição que nós tiramos? Repetimos que o servo de Deus, por maior que seja a sua posição, ele na obra de Deus, a repercussão, o reconhecimento da sua obra, do seu ministério, do seu nome, ele não pode deixar de lado a humildade e ouvir a voz do Senhor, através até de um irmão, irmã. Mas, às vezes, aí o orgulho pode tomar conta do coração, um sentimento até mesmo de vaidade, e dizer, quem é esse irmãozinho, essa irmãzinha para vir falar comigo dessa maneira, né? Eu sou o líder, né? Não importa se é o dirigente, se é o pastor, se é o bispo, se é o arcebispo. Nós temos que manter a nossa posição humilde diante do Senhor, para não cairmos nesses erros, né? Que até o apóstolo, podemos ver aí, ele então acabou caindo. Sejamos humildes, ouçamos a voz do Espírito Santo, porque está escrito, diz a palavra de Deus, né? Diz o apóstolo, né? Tiago, que Deus, ou melhor, apóstolo Pedro, que Deus resiste aos soberbos, mas aos humildes concede a sua graça. Que Deus nos abençoe e possamos viver uma vida com humildade, sensível à voz do Espírito.